Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro e para darmos início nós teremos o nosso momento de devocional. A nossa devocional de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, dos versículos 19 ao 26, que diz assim, leia comigo. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberão e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Jesus estava saindo com seus discípulos de uma cidade chamada Betânia, e eles passaram por uma figueira seca, e Pedro vai dizer, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro diz isso porque antes, quando Jesus estava saindo dessa cidade, ele teve fome e avistou essa figueira de longe. Mas, ao chegar perto da figueira, ele viu que não tinha fruto nenhum, apenas folhas. Então disse Jesus, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Portanto, ao passarem novamente pelaquela figueira, Pedro lembrou dessa situação. Mas Jesus queria ensinar aos seus discípulos algo com isso. Ele nos ensinou que assim como aquela figueira secou pelas suas palavras, se tivermos fé em nosso coração e não duvidarmos, nós podemos alcançar aquilo que nós pedimos e desejamos. No verso 24, Jesus ele vai dizer, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Mas não acaba por aí. Jesus também vai falar algo muito importante, que é o perdão. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Precisamos perdoar as pessoas se quisermos que Deus nos perdoe também. O perdão é fundamental para quem deseja viver uma vida boa, tranquila e diante de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado que, em meio às dificuldades, nós podemos estar aqui, nós temos esse espaço para compartilhar a Tua Palavra, para aprender mais da Tua Palavra, para aprender aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a perdoar os nossos irmãos, nos ajuda a ter fé em Ti para que possamos pedir bem e assim alcançar os nossos objetivos. Senhor, também te peço que possa estar abrindo nossos corações para a aula que venha a se seguir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E o tema da nossa aula de hoje é Você me aceita aqui? Nessa aula, nós vamos compreender o que é a pressão do grupo e como lidar com elas. Preste atenção nessa alegoria que eu vou contar para vocês. Observem os porcos-espinhos perambulando no dia frio de inverno. Pode-se perceber que, para não congelarem, eles chegam mais perto uns dos outros. Mas, no momento em que ficam suficientemente próximos para se aquecer, começam a se espetar com seus espinhos. Então, se dispersam e perdem o benefício da proximidade e começam a tremer. Isso os leva a buscar a companhia e o ciclo se repete, em busca de encontrar uma posição confortável entre o emaranhamento e o congelamento. Vocês adolescentes não são como porcos-espinhos, claro, mas experimentam na puberdade uma condição que aproxima vocês de porcos-espinhos, que é a convivência em grupo. Pois, ao fazer parte de uma reunião de pessoas, você consegue um calor na forma da aceitação das pessoas.
mas ao mesmo tempo vocês precisam se defender dos espinhos, com posicionamento que se chocam contra as suas virtudes, suas crenças, que podem gerar preconceito e até mesmo agressividade. Reflita agora com seus amigos como vocês têm experimentado a convivência em grupo. Preste atenção nessas perguntas. Você sente necessidade de estar presente em um grupo de amigos? Você se sente compreendido por seus grupos de amigos? Em algum momento você se sentiu rejeitado por alguma razão? Foi fácil lidar com isso? Vamos refletir um pouco. Não é exagero dizer que a entrada em um grupo é um acontecimento inevitável na adolescente. Quando chega a puberdade, parece que nós não nos contentamos mais apenas com a rede protetora da nossa família e buscamos fora da casa outras pessoas com quem mais nos identificamos. Na escola, corredores costumam ficar cheios de adolescentes que ouvem as mesmas músicas, vestem-se parecidos, penteiam-se de formas parecidas e até mesmo falam de forma parecida. Isso tudo acontece pela necessidade de se sentir aceito e seguro entre os amigos. Os grupos de amigos ocupam grande importância em nossas vidas, mas não podemos esquecer de alguns problemas que enfrentamos nessa tentativa de sermos aceitos pelas pessoas. Muitas vezes, por medo do isolamento, adolescentes acabam adotando regras e comportamentos coletivos sem colocá-los em questão, sem refletir sobre o que estão fazendo e quais as possíveis consequências de seus atos. Casos de bullying também são bem frequentes e comuns nessa fase. Parece mais fácil se adaptar à maioria do que assumir a independência de sermos quem somos, não é verdade? Não queremos ser vistos como o esquisito ou ser motivo de piada no nosso ciclo de amizade, ou ainda mais, não ter amigos. No entanto, viver o tempo todo tentando se encaixar pode ser extremamente cansativo e doloroso, pois com o passar do tempo você pode ter abandonado completamente os seus valores, crença e até mesmo a sua personalidade, ao ponto de não saber mais quem você é. Vamos ver agora um pouquinho da história do rei Salomão e ver se as suas escolhas para agradar as pessoas foram boas ou não. Nós vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 8, que diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Isodômios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Canos, o repugnante deus dos Moabes, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. Então vejam que Salomão ele se desviou para agradar as suas mulheres. Qual era a advertência sobre o casamento para os israelitas? A gente vê no começo do texto que a instrução do Senhor foi que eles não poderiam se casar-se com mulheres de outros povos, porque elas iriam fazer com que seus corações se desviassem para outros deuses. Para agradar suas mulheres estrangeiras, o que Salomão começou a fazer? Salomão começou a construir altares e a adorar aos deuses das suas mulheres, aos deuses estrangeiros. Salomão continuou adorando somente a Deus? Não, ele acabou adorando a deuses falsos. E aí fica a pergunta para você refletir. Você já abriu mão de algo ou aderiu a alguma prática para ser aceito pelo grupo? Como você se sentiu? A Bíblia nos alerta ao grande problema que é quando damos ouvidos ao que não acrescenta nada de bom em nossas vidas.
não se deixe enganar. 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, quem são suas companhias? Às vezes, quando seu pai diz, eu não quero você andando com fulaninho ou com ciclaninho, é porque ele lhe deu uma boa educação e ele está vendo que aquela companhia não é bom para você, aquela companhia está desviando você dos bons costumes. Por isso, você precisa estar atento às exigências que o grupo estão impondo para que você faça parte dele. Quando você sentir vontade de seguir o seu grupo em alguns comportamentos ou em algum local, pare e pense usando o formulário JUBIS. Jesus faria isso? Jesus iria a esse lugar? Isso é útil? O que eu estou fazendo me ajuda a crescer, a me tornar uma pessoa melhor? Isso é bíblico? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Isso é essencial? Muitas pessoas separam muito tempo para coisas que têm pouco valor. Isso é sábio? Você tem certeza que considerou todas as consequências antes de fazer isso? Será que a maioria das suas ações está levando em consideração o que os outros vão pensar de você? Pare e pense sobre essas questões. Você seria diferente se não sentisse medo de ser rejeitado pelos seus amigos? Você usa roupas que estão na moda por causa dos seus amigos, mas você gosta realmente delas? Você assiste algo só porque todo mundo assiste? Você vai a um lugar só para ser visto ou porque é o lugar da galera? Algum comportamento seu passou a acontecer só para ser aceito pelos seus amigos? Bem, pessoal, essa pergunta é para que vocês reflitam. Você pode até pausar o vídeo, lê-las novamente e pensar sobre ela, para pensar se as suas ações estão acontecendo por influência dos seus amigos e se realmente essas ações são boas ou está levando você a maus costumes. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora que você já assistiu, você pode ir lá no nosso grupo do WhatsApp e confirmar a sua presença. Fiquem com Deus e até a próxima.